Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Olá, esse é o programa Na Trilha Turismo, um programa que aborda o turismo em suas mais variadas vertentes. Meu nome é Renan Cirilo Alves, o @ReCirilo em todas as redes sociais, e eu estou aqui para apresentar uma série de programas onde nós fomos convidados pelo Rian, que é lá da organização da Insanity, a acompanhar uma das provas que foi realizada lá no Pico da Bandeira no finalzinho de março de 2023. E claro, a gente não poderia passar essa oportunidade. Então, lá fomos eu, Redi, Luísa Pilon e a própria Gisele Capellini também, que participou da prova. A gente acompanhou aí algumas das atividades que foram realizadas lá, mas esse programa de turismo, ele está focado em falar como que uma prova desse tamanho, uma prova dessa atividade, ela pode impactar o comércio local e o desenvolvimento do turismo de uma região, né? Então, a gente entrevistou a rede hoteleira, a rede de restaurante, a rede gastronômica. Você vai ver essa mesma abertura aqui em 3 episódios diferentes e eu deixo aqui o convite para que você acompanhe todos eles. E é claro que a gente não pode deixar de ressaltar o carinho e a receptividade que nós tivemos lá na pousada Encanto das Montanhas, que foi quem recebeu a gente, né? E tanto eu quanto o Redi e a Luísa, nós tivemos ali um ponto de parada e podemos desfrutar de um gostoso café da manhã, cama quentinha pra gente. Então, agradeço aí não somente ao hotel, como também todos aqueles que se envolveram em receber a equipe do Na Trilha também. Então vamos lá para o episódio. Ô Ronald, você atua no setor de hotelaria e também café, também aqui na região do Caparaó? Na realidade, eu fui cafeicultor, né? Até 17 anos atrás. Eu tinha uma propriedade junto com meu pai, que era uma herança do meu avô. Eu sou agrônomo de formação, técnico agrícola. E aí, o meu pai já tinha um hotel. Foi inaugurado em 79, ele construiu o Caparaó Parque Hotel, o primeiro empreendimento de hotelaria e alimentação em forma empresarial, né? Que já existiam algumas pessoas que recebiam em casa ou serviam alguma refeição muito... E a gente começou num período que ainda não tinha estrada e tal. Mas a gente resolveu sair do ramo de café e investimos no ramo de turismo, né? Uma coisa interessante que você colocou pra gente que tinha alguns turistas que vocês tinham que rebocar, né? Como é que era essa história? No começo não tinha estrada desde... Bom, pela 262, através de Martins Soares existia, mas de Manhumirim até aqui não tinha asfalto, era tudo chão. Então no período de chuva a gente tá rebocando, jipe, às vezes o cara chegava ou saía também amarrado, porque não tinha jeito de sair, né? Mas desde 1988 a gente já tem asfalto na região. E Ronald, você então com certeza participou desse desenvolvimento, né? Hoje temos aí vários empreendimentos que estão atuando na hotelaria para dar conta da demanda. Como que esse setor, o que tipo de benefício que ele teve? Obviamente que o parque é o grande chamariz, mas que tipo de transformação que ele foi sofrendo ao longo dos anos para chegar onde está hoje, na sua opinião? Apesar de ter sido lento, né? Todo mundo quer coisa rápida também, né? Mas aqui a gente foi mais lento, porque a princípio a gente tinha um movimento, um fluxo maior no período de inverno das pessoas que vinham para subir o Pico da Bandeira. Era só Pico da Bandeira, né? O Caparaó é conhecido Pico da Bandeira, né? E houve uma mudança também, porque a gente só recebia gente geralmente das capitais, ou era Vitória, ou Belo Horizonte, ou alguma cidade maior, né? O interior houve melhoria nesses 40 anos para cá, de poder aquisitivo, de oferta de serviços e tudo, o crescimento da cidade, muito da nossa região em função de café, que café é forte na nossa região. Hoje nós temos os melhores cafés do Brasil, estão em Alto Caparaó, região do Caparaó, né? Isso eu falo com propriedade, porque nós somos detentores dos títulos de melhores café dos eventos de café que têm ocorrido no Brasil, na área de café especial. Sim, o café, agora, aí que é muito famoso. Muito famoso. Eu acho que nos últimos 5 anos a região levou todos os prêmios, não é isso? Eu acho que sim. Já a gente tem, se colocar aí, é muito, né? Que a princípio o café a economia nossa é baseada no café. O turismo sempre em segundo lugar, né?
Mas com essa melhoria do poder aquisitivo, a gente começou a ter um público maior da região também frequentando, e já não vindo mais só por causa do Pico da Bandeira, né? Hoje nós temos um movimento muito bom no verão, por exemplo, em função das águas. Para quem não sabe, né, o Parque Nacional, com seus 33 mil hectares que a gente tem, nós temos 3 bacias hidrográficas importantes dessa porção do Sudeste brasileiro, que é o Rio Doce, o Rio Itabapuana, né, e o Rio Itapimirim, que eles ou têm a nascente dentro do parque, como o Itabapuana, que é o Rio Caparaó, o Rio Itapimirim, que é o Rio da Pedra Roxa, que lá vira Rio do Norte e depois vira Itapimirim, né, que é a cabeceira, como o afluente mais alto do Rio Doce, que está no Pico da Bandeira, que nasce, que é o Rio Zé Pedro. Né? E fora disso, nós somos uma caixa d'água de Interessante tanto isso. que Caparaó quer dizer águas cristalinas que descem das montanhas. Né? Essa é uma das versões, né? Sim. A outra nós falamos aqui, vou aproveitar, né? É uma curiosidade. É Aí, curiosidade. o que a gente conversou antes, é uma das origens do nome Caparaó. O primeiro versão, documentário que houve sobre o Caparaó aqui, que foi na época da TV Cultura, da Regional Valadares, né? Aí o vovô Alfredo Pinheiro, que é avô de quase todo mundo aqui do Alto Caparaó, né? Da família Pinheiro, contou a história do Ó. Quando a jornalista entrevistou e perguntou: seu Alfredo, o que quer dizer Caparaó? Ah, diz que Ó era o nome de um boi muito bravo que vivia nos campos de altitude, porque o parque era utilizado para criação de gado, né? Aí todo mundo tinha medo de ir no parque por causa do Ó, né? Aí os boiadeiros subiram, laçaram e caparam o Ó. O boi ó era bravo e passou. E aí? E aí desceram gritando: caparam o Ó, caparam o Ó. Onde que Caparaó? Lá naquela montanha lá. Qual montanha? Do Caparaó. Caparaó. É uma lenda boa, né, pra contar. É um caos bacana para trazer, né? Que é muito, muito rico. E essa cultura, né, do caos é algo que ajuda a enriquecer, né, a percepção de quem passa por aqui, né? Eu tava comentando agora com um amigo ali que a gente precisa de fazer um resgate disso aí, porque o mineiro já é famoso por causa dos causos. Caos é bem Apesar mineiro, de que a nossa região é a mais nova região de colonização de Minas. Foi a última colonizada. Inclusive tem uma curiosidade que o pessoal do Espírito Santo também não sabe. Existe um lugar lá que chama Vila Rubim, né? Sim. A maioria não sabe quem que era o Rubim. O Rubim era o governador do estado na época, 1700 e pouco. E ele foi o cara que proibiu primeiro que se abrisse fazendas, né, comunidades, essas coisas, por causa da invasão que poderia ocorrer pelo mar, que já tinha sido lá dos holandeses e franceses no Pernambuco, e tinha o problema do ouro que poderia ser contrabandeado por aqui. Isso aí é história nossa. Mas disso o que é? Nós, com o fim da escravidão que estava ocorrendo, 1860 e pouco, já com lei de ventre livre, sexagenário, né? O que aconteceu? Né? O Brasil começou a receber imigrantes, como era o caso de Friburgo, que veio o pessoal do Suíça e alemão, e esse pessoal que veio chegando para cá. Família Sanglar e Heller, na época, os primeiros que chegaram para colonizar essa região. E os portugueses vindo da região de Ouro Preto, Mariana, tinha acabado o ouro, então ele falou: vocês vão abrindo fazenda, veio para Ponte Nova, Santa Margarida. Então essa região nossa é nova nesse sentido de colonização. Então a gente tem caos, nós temos muito, né? Mas essa questão assim que da bom, cultura mineira, da alimentação e tudo, a gente mais adaptado. O hotel é referência aqui, né? Foi o primeiro hotel, né? Por muito tempo era o único, né? E veio evoluindo. Então, assim, você viu crescer o turismo por aqui e que era muito voltado para o parque, né? Sim. Hoje tem essa história do café. Como é que está sendo essa evolução em torno do café, dos cafés especiais que você acabou de falar que teve muito prêmio por aqui, está sempre premiado? O café, ele veio agregar o seguinte: na realidade, o que aconteceu? A importância do café para o parque e o parque para o café. Eu tenho foto tirada no hotel aqui de 1980, de uma cliente nossa, de uma hóspede, que no fundo você não vê nada de café, era tudo pasto. 1980. E hoje já é outro Hoje cenário. você olha, é tudo café. E qual a importância do café com relação ao parque? Porque aonde tem café, no pasto o cara punha fogo para limpar pasto. O café o cara não quer fogo.
Então, naturalmente, ele criou o quê? Né? Uma cortina de defesa de fogo. Em compensação, o parque, devido à preservação, ele criou a condição natural da preservação da água, Microclima, né? a mata. Então a gente criou, eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso terroir. O que a gente tem de diferencial. E a maioria dos cafés que ganharam prêmio, que estão na cabeça, são propriedades, às vezes, limítrofes ao parque. E esse olhar para o café, ele também vem para a questão econômica, porque o café, você trazendo essa parte ali, ele vai trazer mais recursos, né? É uma nova linha de receita, digamos assim. Uma nova economia. Uma nova economia. Nova entre aspas, né? O que você fala vem do seguinte: como Parque Nacional só, a gente não tinha essa conotação que a gente tem, principalmente, né, quando o nosso café vai para a Europa, por exemplo, né? Vai para a Suécia ou para a França, Caparaó. Aí opa, você criou uma referência de café. O que tem no Caparaó? Tem um parque nacional. Tem água, tem cachoeira, né? Sim, tem Mata Atlântica, tem altitude, preservação. Isso tudo conta ponto, né? Porque hoje a terceira onda do café diz que o consumidor, ele quer saber o que ele está consumindo. Sim. Vem de onde? Até mesmo preserva, o próprio champanhe, né? Champanhe é uma cidade, né? Então vai daí. Quando ele falou que o café vai para a Europa e que o cara vê lá Caparaó, e a gente já tinha comentado aqui antes que os poucos turistas estrangeiros que você está tendo ultimamente vêm por causa do café. A maioria. Me ocorreu aquela história de patente por região, né? Como é o queijo da canastra. Não, mas nós já somos uma IG reconhecida. Já tem isso. Caparaó, o café hoje já é nós temos denominação de origem. Assim, a gente está em processo, que até ontem houve uma reunião aqui da Associação de Produtores de Café, só que isso é um processo assim, né? Foi reconhecido, mas até você regularizar a coisa e chegar... Mas já é um diferencial, né? Tá. Agora, o Ronald, não sei se eu vou estar mudando muito do assunto, né? Mas ainda dentro desse contexto aí, pelo que você está falando, eu meio que já identifiquei 3 perfis diferentes de turistas que podem usufruir aqui da região e, consequentemente, do hotel também. O turista que quer subir a montanha e descer e ir embora, né? O esportista, o atleta, enfim, esse perfil. Montanhista, né? O montanhista geral. Biólogo também, né? Digamos assim. O turista que quer uma região tranquila, um clima agradável, biodiversidade, né? De repente, um biólogo, enfim. E agora um turista gastronômico, né? Do café. Sim. Esses perfis, a gente consegue atender eles, entre aspas, da mesma forma? Ou ele exige ali uma atenção diferenciada para cada perfil ali? Eu acho que a gente tem evolução, né? Com relação são 3 perfis, vamos dizer. O turista de caminhada, de montanha, de exercício físico, né? Igual vocês já citamos o Insante, que está acontecendo agora, que é algo inédito dentro do parque. Que isso só vem agregar. Isso é um sonho. Por 40, eu fico até arrepiado, porque 40 anos nós nunca tivemos isso aqui. Não é porque tá frio aqui não, e não tá frio. Não, o clima tá bom. Meu pai, né, que é o mentor do que a gente tem da nossa empresa e tudo, com 88 anos, cara, né? Ele tá sabendo o que tá acontecendo, mas não dá para participar. Mas lá atrás ele já previa isso, né? Sim, meu pai, ele trabalhou nessa parte, foi o primeiro diretor do parque, né? O nosso parque, que foi o único parque que foi feito através de um movimento popular, né? Através de uma associação de jovens, de Presidente Soares, que levaram ao Jânio Quadros, na época, o pedido para transformação do parque. Que foi através disso. Lógico, teve o senhor Nimar Novaes de Campos, que foi o vereador aqui, que já tinha enviado também carta ao presidente da República, o Getúlio, que enviou para o governador do estado, para a Assembleia. Isso tudo veio a somar. Mas assim, né, esse público, ele não é um público tão exigente com relação não tinha essa coisa. Já sabia que foram os primeiros que vieram. Clube Excursionista do Rio. Meu pai levava esse pessoal lá na época, ia com eles, né? E outros daqui também.
né, esse público é menos exigente. Agora, a gente passou por uma transformação total nesses 40 anos, inclusive da hotelaria. Né? Eu falo que a gente teve que se adaptando. Exatamente, porque por que eu trouxe esses diferentes níveis aí? Porque, querendo ou não, o parque é um grande chamariz para trazer esse turista. Então, isso quer dizer que a gente acaba sendo um dependente do parque? Talvez. Sim. Talvez. Né? O parque, pela política de governos, não estou citando nomes, né? A gente teve um atraso aí porque o parque nunca investiu na questão do uso público. Sempre foi com preservação. Primeiro porque não tinha gente do ramo para atuar, falta de gente, como estamos até hoje, onde você tem que ter prefeituras municipais ajudando o parque, arrumando funcionário, né? Porque existe também a parte burocrática, que a gente como empresa ou como instituição não pode fazer isso, que as diretrizes do governo não permitem essa não entrada, permite, né? E nós temos problema com isso. Hoje nós estamos o primo pobre ajudando o primo rico. O que é? O governo federal que manda dinheiro para todo mundo e nós estamos tendo que, às vezes, bancar questão de limpeza, de funcionalismo. Isso ainda é um problema. Deixo claro que eu não estou citando o nome de administradores de parque, nada disso. Isso não é E não é só do Parque Nacional. Nem do anterior, isso é histórico. Mas né? a gente precisa reverter. A nossa esperança é a concessão de serviço no parque, né? Para essa questão do uso público. É uma coisa que a gente também estava conversando antes, é como que o poder privado, o setor privado, quando ele se junta, ele transforma isso em lei, transforma isso em ação da instituição pública. Porque a gente começa a ter mais pessoas interessadas no assunto, falando, necessitando disso. Por quê? Hoje o Caparaó, né? Eu não tenho aqui certo, mas a gente deve ter aqui no Alto Caparaó hoje além do hotel, mais uns 19 empreendimentos aí, de pousadinhas pequenas. Então cresceu muito em 2019, antes da pandemia. Sim. Né? A gente tem o lado também do Capixaba, né, da divisa aqui, da Pedra Mineira, que tem desenvolvido bastante, aparecendo bistrôs, algumas pousadas com menor volume não de gente, assim, que você tem um público passante até grande e tal, né? Mas a capacidade de hospedagem e tudo, mas é local também bonito, diferente, sim, cultura diferente. Então o parque desenvolveu. Eu acho que desenvolvimento ele está vindo, né, para todo mundo. Nós somos a favor do desenvolvimento. Eu não vejo contra isso, né? Uma pessoa que monta uma pousada, um empreendimento de alimentação, alguma coisa, como um concorrente, né? Só que o que aconteceu? Nós, há 17 anos atrás, resolvemos investir, por exemplo, num restaurante Estância Gourmet, que é um restaurante, modéstia à parte, o primeiro restaurante gourmet da região, que a gente fez aqui no Caparaó. Então, por favor, fala o nome, qual que é o restaurante? É o Estância Gourmet. Um Estância Gourmet. Ele surgiu porque é o que a gente está falando da procura. As pessoas passavam que não existia algum restaurantezinho na cidade, um ou outro. Não tinha, era um. E eu tinha que, às vezes, oferecer uma refeição pro cara no hotel, porque o cara não tinha onde comer. E quando o hotel estava cheio, não tinha como atender. Existia essa... né? E disso aí nós geramos a Cacau Bandeira, que foi a primeira cafeteria e chocolateria também daqui. O Alforno, que surgiu depois do Estância, porque a gente lá serve pizzas e outras massas. A gente fala que é mais democrático, né? Porque a pizza se divide para mais pessoas e também para quem tem criança ou jovem. Na época do meu filho, que era novo, eu sentia necessidade disso também, né? Então a gente foi construindo isso em função disso. A gente está falando em 10 anos. Acho O que Estância mais. Gourmet esse ano faz 15 anos. O Alforno é de 2000 Não, tem mais de 15. 11 anos, 10 anos vai fazer o Estância. O Alforno, Pizzaria Alforno. Eu tô falando isso porque, né? Porque isso tudo é muito recente. quando eu atuava com turismo de aventura, eu era condutor de turismo de aventura, eu trazia muitos montanhistas para cá, né? Eu trazia grupos de 20, 15 pessoas, chegando a vir quase 4, 5 vezes ao ano, na alta Sim. temporada. E depois de quase 11 anos, né? Tem muitos anos que eu não atuo. Aliás, tem 8 anos que eu não venho aqui e tem quase 15 anos que eu não atuo comercialmente Sim. nesse sentido.
eu vi outra cidade, Sim. eu vi outro comércio. É bacana perceber essa evolução, Sim. sabe? Me deixa contente, me deixa feliz. Cara, que coisa, né? Eu cheguei quando tinha muita lama ainda, né? Não era mato, mato ainda é, ainda bem. Ainda bem. Mas tinha muita lama, hoje já não tem tanta lama, né? Então isso é bacana. E ter um evento, ter mais eventos que sejam realizados dentro do local que é o maior chamariz, putz, isso é Sim. muito significativo, né? Você estava colocando aí, você se emocionou de falar de que é a primeira vez. Primeira vez. Poxa, ué. por que não pode ter outros? Não precisa ser tão grandes ou tão maiores e tal, mas por que não acontecer mais, né? Justamente. A gente, é o que eu falo para você. Esse tipo de evento voltado para ecoturismo, para atividade desportiva, né? Ele também é bem recente, assim. A bike, por exemplo, é uma coisa nova. Vocês estão falando de 10 anos para cá, né? Hoje você tem grupos de bike, de MTB, né? Então, isso aí, um dia um hóspede veio aqui e eu falei, cara, o que você vem fazer aqui de andar de bicicleta? Só tem morro. Assim, mas por isso que a gente vem aqui, porque só tem morro. É justamente por Nós isso, queremos né? onde tem morro. Eu achava início que não é. essas bicicletas hoje tem uma engrenagem que o cara vai pedalando e ele Não, começa... e tem algumas que você só faz a menção de pedalar, ela já vai Eu sozinha. não consigo ver isso por causa dos meus 150 quilos, né? Foi pouco. Quem não reparou, Vou nós somos pular de cima, gordinhos, amor, né? vai Se ser alguém ainda não difícil. reparou, por acaso, nós somos gordinhos. né? É A forte, galera né? da bike é o morro que é bom, né? Boa, que é bom. É isso aí. É. Mas assim, então o que acontece? A gente, como no nosso ramo, igual Estância Gourmet, a gente faz muito evento nosso, assim, evento gastronômico, né? E temático. Tipo, festa do Tira a Agosto. Surgiu por causa de um hóspede nosso que vinha de Vitória, que só vinha no mês de agosto. E ele fazia um evento na Pedra Azul, outro lá em... numa Luiz praia Martins? daquela. Não, na praia lá Guarapari? pra frente, lá do norte do estado. Que leva. tá. Eu falei assim, ô Tassiano, você só vem em agosto, vamos fazer a festa do Tira-Agosto. E o que era o Tira-Agosto, na realidade? Os meus fornecedores que tinha de queijo, de embutido, de vinho, nós criamos um evento de cerveja onde a gente trazia o cara para comer. Né? Agora, quando você traz o cara para o evento, ele passeou, usou o Jeep do Robertinho. Ele foi na rua, ele comprou queijo, um linguiça. Queijo aqui é mais devagar, mas assim, ele deixou dinheiro no lugar também. Para todo mundo. E Isso é que a muito gente fala. importante. É isso que precisa ser observado pelo setor público, principalmente. Né? É. E para proporcionar, e para não só proporcionar, mas permitir a viabilidade daquilo. Porque muitas vezes o gestor público vê, não, ele está querendo dinheiro para fazer. Não, mas deixa eu fazer, deixa eu usar essa área, deixa eu desenvolver, deixa eu levar, me deixa, né? Apesar de ser que a área de alimentação ela tem crescido pouco em relação ao que tem crescido de hospedagem. Né? Apesar de, assim, isso é meio preocupante, porque não adianta você também ter lugar para hospedar todo mundo, não ter onde comer. É verdade. Aí você vai falar assim, opa, mas você tem um restaurante, você não está querendo que tenha mais? Porque onde tem mais, vem mais gente. Sim, é porque Você tem mais opções. Tem diversificação Né? de Certo? Justamente. Apesar de que já cardápio, temos. Só vocês não sei se repararam lá que a igreja matriz ali, aquilo foi revitalizado recentemente. Né? Foi feito um trabalho bonito de iluminação, de jardinagem. Né? Isso já transforma o lugar. A pousada que reformou, restaurante. A gente tem 1, 2, 3, uns 4 restaurantes ali em volta da praça. Pois é, eu lembro que quando eu vinha tinha a matriz, um barzinho atrás, que era a ponte, e embaixo ali o artesanato e um restaurante ali. Agora, a questão da transformação, né? Eu Tá cheguei virando uma praça de alimentação. do lado sim. ali já tem Mas é o que eu falo. lotado de empreendimento. Isso aí já muda muito. Ontem, Não. por exemplo, o nosso prefeito estava na festa aqui do Insante. Encontramos com o Rian, que ele não Sim, tinha tido sim. oportunidade. E ele elogiou o evento, como todo mundo elogiou, né? Lembrando que a gente teve outros eventos também, tá? Ano passado houve um evento também, assim. Só que o Insante ele é muito conhecido. Né? Quando a gente começa a conversar, ele é muito. É um evento respeitado. Ele é também. consolidado. É respeitado. Isso a gente viu, inclusive, entre os atletas, né, Redi? Fala aí da sua percepção. E o que você tava Rian, falando. eu acho que ele é muito bom em organização. Só em você ver que é um evento multiesporte, né? Quando você fala em evento de multiesporte,
você quando está na organização, você tem que ou ter gente especialista naqueles esportes, né, vários especialistas, ou entender disso tudo, para saber o que seria uma melhor rota, né? Tem todo um trabalho de logística que você precisa fazer isso. E a gente percebeu isso ontem, com os atletas pontuando exatamente isso. Exatamente. A gente ouviu muito o comentário dos atletas sobre isso. O feedback deles foi muito positivo. E o Rian, ele tem ralado isso sem patrocínio, né? É a organização dele que está fazendo tudo, né? Ele vem, ele pega o suporte do pessoal local e tudo. Então, assim, é um parabéns para a organização dele. Sim. E acho que é isso que está tornando, né, a marca consolidada e indo... E uma nova atividade, atração para a gente também. Exatamente. Porque todo o trade turístico sentiu isso. Pousadas cheias, e é do que a gente está falando. Movimentando. Do que você falou, é um público que é positivo para a cidade, não é o público de baderna, não é aquele público de citar um evento exemplo, assim, de show que a galera deixa jardim sujo e por aí vai. Eu vou citar um exemplo aqui, Redi. Um atleta que veio com a gente, e aí eu posso usar esse exemplo aí para todas as categorias que tem de atividades do Insanity, né? E a gente está usando o Insanity porque foi o que aconteceu aqui nesse final de semana que nós ficamos hospedados aqui no Caparaó. Se pegar os 10 primeiros colocados ali, são atletas de alto desempenho, né? E aí o atleta que veio com a gente, que é o Gabriel, nós demos carona para ele, só que é o seguinte, ele veio de Santa Catarina, de avião, e aí veio com a gente, ficou hospedado, correu a prova, se alimentou ali, acabou a prova, voltou. Não foi o atleta que expandiu ali a experiência dele, né? Que é ficar mais 2 dias, vem um dia antes, vai embora um dia depois, por causa do descanso, etc e tal. Mas muitos deles têm essa participação. Então, é um atleta que quando ele vai para a montanha, vai lá, sobe, desce montanha, se rala todo, passa no meio do rio e etc, que é o atleta de trail run, mas na volta ele quer um lugar confortável para descansar, né? E aí ele precisa ter essa até porque o negócio esse lugar para ficar, né? Pois é, não é para qualquer um. Mas uma coisa que vocês não perceberam, e a gente que é do lugar, que eu achei fantástico, nós tivemos pessoas da cidade premiadas até em primeiro lugar nas outras provas. Então, eu tava... Não sei se você repara... Eu tava na rua, conversando com o Jô, né, que é de outra pousada, quando passou, não lembro o nome dele, que pegou o primeiro lugar nos 6K. Exatamente. Orilei, que é guia também, né? O Orilei é tudo. Ainda trabalha na prefeitura. Aí, ó. De hobby ele trabalha na prefeitura. Agora é interessante, o pai dele, o Air Prudente, quando fala do campo, ele era um camarada, ele não usava sapato. Em 1978 eu acampei no parque, eu, meu pai e minha mãe, só nós 3 no mês de agosto. E o pai dele que levou a gente. Não usava sapato, ele ia andando, ele puxava de uma perna e tal. Quer dizer, ele já fazia esse trabalho, levava gente de mula, essas sentindo coisas. Ali o terreno. É um cara que conhece... Que de olho fechado vai embora, né? Ele conhece ele sentia o terreno, né? A Fernanda ficou em 3º lugar, por exemplo. A menina daqui, ela tem até um produto que ela comercializa aqui, que é um chocolatezinho com café dentro. Ela vende muito aí, o negócio dela é bacana. E eu tenho visto ela andando aí, eu falei assim, uai, Fernanda, eu achei que você estava andando por andar. E ela correu, eu falei assim, eu gostei demais. Eu falei assim, então, quer dizer, essas coisas não estimulam. O Edinho também, o outro, não sei se ficou em primeiro, que é um pessoal daí. Quer dizer, você dá oportunidade para o pessoal da cidade também estar participando, né? Isso é fantástico, né? E aí você tem uma coisa a favor. Isso é bom para ele, é bom para mim, é bom para a cidade. Sim. Porque aí, tendo locais se destacando, vai chamar a atenção e vai puxar outros, né? Que também vão participar daquilo ali. Que bacana que é, né? Então, Redi, eu acho que dá pra gente ficar aqui horas e horas conversando, né? Mas tem um pouquinho dessa... Os causos a gente grava Na verdade, a gente está aqui há horas e horas conversando. E decidimos gravar um pedacinho, né? O programa é uma amostra do papo que a gente teve aqui com o Ronald. E Ronald, poxa, só tenho a agradecer, né? Pelo tempo que você teve com a gente aqui. Eu, apesar de eu não ter nascido no Caparaó, que eu nasci lá no Vale do Rio Doce, que meu pai tinha um negócio lá, as minhas raízes estão aqui, né? Muito aqui. Altiquitibá, a própria Caparaó também, né? A gente tem... Isso aqui é uma família. Você vai, todo mundo, quase é parente, todo mundo. E eu tenho uns parentes aqui também. Minha mãe é do Espírito Santo, aqui de Alegre, vizinho.
Mas a gente boa, né? Lógico, aí. Na nossa tradição lá na família. Tem um minha mineiro, mulher de Alegre. Um mineiro, um carioca e um capixaba aqui, né? Estamos bem representados. Nós estamos na região aqui. O rio Itabapuana, que divide o estado do Espírito Santo com o Rio, nasce aqui em Minas. Aqui, ó. Debaixo do Pico do Cristal. E vai lá embaixo e divide os 3 estados, né? Ali em 2 do Rio Preto, Pociúncula e Caiana. E lá embaixo divide os estados. Né? A nossa região tem muito essa questão cultural aí. E Ronald, para a gente já partir aí para o finalmente dessa conversa, e para frente, o que você consegue enxergar? E lá de trás, começando do seu pai, ele foi um visionário que conseguiu enxergar muita coisa do que está acontecendo hoje, até mesmo pelo pioneirismo do empreendimento de hotelaria. Mas e mais para frente, o que vocês conseguem vislumbrar? Poxa, isso aqui é algo que está caminhando, que pode ser um caminho interessante. A gente saiu de um período muito difícil que é a pandemia, né? Sim. Isso aí foi um fato interessante, porque foi um mal. Dia 20 agora fez 3 anos que a gente, na época, fechou o hotel. Foi terrível, uma coisa que não tem que falar, porque mal é mal, não é bem, né? Mas eu acho que dentro Esse aprendizado, desse né? caos aí, houve uma melhoria com relação, não é da gente em si, é do próprio ser humano, né? Se preocupar mais com qualidade de vida, de falar assim, poxa, eu tenho que trabalhar, mas eu preciso ter um descanso, eu preciso ter uma experiência nova. Então isso aí veio agregar, a gente teve uma melhoria nisso aí. Apesar de ter crescido o número de estabelecimentos na área de hospedagem, muita casa de aluguel hoje, Airbnb, né? Sim, Que existe tem tudo quanto é Nós lugar. tivemos melhoria do nosso negócio. Obviamente não tem como a gente fechar esse programa aqui sem você falar do seu empreendimento, falar do seu empreendimento, que é o hotel, né? Hoje a gente chama de grupo porque a gente agrupa empresas, né? Que ou são parceiras nossas, às vezes não é o da empresa, mas ou que estão ligadas, que é o Caparoa Parque Hotel, né? A gente está há 44 anos nessa atividade. Nós temos o Estância Gourmet, que é o restaurante, né? Que, modéstia à parte, é um restaurante. Nós vamos ter a oportunidade de lá comer um torresminho, né? Ou algumas outras coisinhas. Aí, Redi, Tomar a cachaçinha. a gente Pode veio deixar. aqui, o Redi falou, não, eu quero conhecer a cachoeira, eu quero subir lá o Pico da Bandeira, porque tem lugar que eu nunca fui, e só faz comer. A Luísa, Eu ainda coitada, estou querendo tomar um banho de cachoeira. Não, mas estava, né? você pode tomar no Rio Caparó aqui atrás. Daqui a Que aqui é a mesma água, né? É a mesma água, é. e aí? A gente tem o Alforno, que é uma pizzaria, forneria, que é um conceito nosso, era de oferecer uma pizza mais gourmetizada e tal, com forno a lenha. Tem outros pratos também que a gente serve lá. A Cacau Bandeira, que é uma empresa parceira também, né? Gente que começou a trabalhar com a gente, ela é terceirizada, mas que tem produtos bons, café Ninho da Águia, é o café que ele serve lá, que é um café multipremiado, e a loja Trem da Terra também, que faz parte do grupo, assim, ela é outra empresa, mas que está agregada a gente. Então a gente consegue fazer esse meio de campo, são 5 empresas interligadas, né? Não que a gente queira monopólio, tá? É o que eu falo, mas isso aí surgiu porque a gente renda, foi né? diversificando, porque semana passada nós tivemos um casamento. O hotel teve 80% da ocupação em cima do casamento, que foi no Estância. E além dele, outras pousadas tiveram movimento também. Então nós somos muito a favor do agregar assim, mais coisas. E evento é uma coisa que traz, não é só recurso, traz visibilidade para o lugar. Pô. Sim, ele movimenta toda a cadeia turística, né? Justamente. Ele tá aqui, ele não tá só para dormir. Né? Ele não vai trazer toda a comida de casa. Tem gente que traz. Não, né? e não é só isso. Mas não ele vai é- comer aqui. Não é o com consumo certeza. ou a economia do momento. É porque o atleta ele vai postar as fotos dele. Não, mas ele não é só o fazendo atleta, referência mas ao é local, o visitante a geral. organização, o cara que veio, o agregado, né, que veio junto com o atleta, a família. O cara tá botando isso na mídia social e a região tá aparecendo. Né? Tem Então, muita assim, visibilidade. É uma economia futura. É igual commodity, né? Você está investindo no futuro, né? Eu vou falar aqui um pouco do GETAC, porque eu participei da fundação, que é o grupo de operadores de turismo de Alto Caparó e região que a gente coloca. Isso aí surgiu pela necessidade nossa de representatividade com relação aos assuntos ligados a turismo. Né? E a gente tem ela em forma de um conselho justamente para não ter um monopólio ou questão política e de questão pessoal.
O conselho depende de todo mundo estar votando o que é e não é. E isso aí tem dado um suporte bom para essa questão de evento. Ainda estamos engatinhando. Nós podemos ser melhores nessa questão de contato. Deve ter pouco tempo, né? Poucos anos de criação o GETAC. Vai fazer 2 ou 3 anos, agora foi em 2021. Foi pós-pandemia. Aí eu te pergunto, você consegue enxergar ações ou transformações que foram viabilizadas por conta do GETAC? Com certeza. Pronto, é isso. É isso. Enquanto tem muita gente que fica só olhando para mim, associativismo Se é fosse uma só as grande minhas ferramenta. empresas, não tinha porquê. Não tá. Aí, em muitos casos, citam-se exemplos da cidade de Bonito. Bonito é referência, etc. Fala o pessoal lá de Gramado, agora da região de Domingos Martins, Pedra Azul, que tem se movimentado, que o setor privado está se unindo para trazer esse desenvolvimento. Ou seja, o GETAC tem pouco tempo de criação e já tem transformação. Então, com certeza. Tenho certeza que tende a crescer ainda muito mais. A gente consegue otimizar as coisas, né? Nós já estamos com um projeto de fazer encontro de antigos, de carros antigos, de repente fazer um festival de rock, blue, alguma coisa, né? Porque nós temos empresas na região hoje que podem estar participando, é isso que a gente tem que estar buscando. Como elas são empresas grandes, e a gente pode aproveitar de lei Rouanet, outro tipo de coisa, para eles estarem investindo nos eventos da região, deixando dinheiro para a região. Acho que a gente tem muita coisa para conversar, ainda mais em off agora, hein, Ronald? Falar de projeto é sempre importante. E, poxa, eu quero, de fato, Redi, quer colocar alguma coisa a mais? Não, acho que já podemos encerrar. Essa conversa aqui, a gente coloca uma vírgula. A gente coloca uma vírgula aqui nessa conversa, mas assim, te desejando muito uma continuidade desse sucesso, né? Que é um nós sucesso. estamos na busca do sucesso. É isso aí. E agradecendo principalmente pelo apoio que você deu ao evento Insanity, né? Que foi muito importante. Dentro das nossas limitações, a gente tem procurado ajudar. Eu acho que isso é importante. Todos os eventos. Isso. Quero deixar bem claro. Né? E outra coisa que eu vi uma coisa muito interessante no Rian e na esposa, a família também trabalhando. E isso aí é barateamento de mão de obra. Você bota a mulher para trabalhar. Redução de custo. E boa de serviço. Pois é, isso aí. A gente também está fazendo a produção. Igual a produção. Daqui a pouco os meus filhos também já estão mexendo no microfone aqui. Vamos embora. Mas de verdade, é compromisso, é engajamento. A gente vê isso aí no Rian. Ele é um cara muito bacana nessa condução. E, lógico, de novo, agradecer aí o apoio que você tem dado e agradecer esse tempinho que você teve com a gente aqui, em papear e contar alguns casos e causas. Nós podemos acabar e continuar. Isso acabar aqui, e continuar. Infelizmente, você que está assistindo a gente, você não vai acompanhar o restante aqui. Talvez um dia, né, quem sabe a gente retorne aqui, traga de novo. Vem pro Caparaó, nosso destino é o melhor. Já tem o nosso lema. Já tem slogan já. Venha pro Caparaó, esse destino é o melhor. Isso aí. E aí, o que você achou desse episódio? Eu espero que da próxima vez que você for visitar uma cidade para realizar alguma atividade, você comece a olhar a cadeia turística com outros olhos e saiba que toda e qualquer ação que você tem de divulgação vai colaborar imensamente para o desenvolvimento dessa região que você tanto gostou. Então eu deixo aqui o convite para que você vá lá nas redes sociais de quem participou desse episódio e deixe um comentário, né, dizendo quão importante foi essa participação e qual a informação que você achou mais legal. E eu quero agradecer muito a Gisele e o Redi Siqueira, juntamente com a Luísa, que meio que abriram mão do final de semana para estar junto com a gente lá, participando, contribuindo e trazendo esse conteúdo para você. Fica aqui também o convite para que você participe dos nossos grupos do Telegram, mande mensagem para a gente nas mídias sociais, @natrilhapc, e contribua conosco dizendo como esse episódio colaborou contigo. Eu fico por aqui e até a próxima. Faça desse podcast a sua aventura.